Olha, num vídeo anterior eu falei sobre a importância de criar conteúdo nas redes sociais, de que hoje em dia as pessoas estão procurando esse tipo de conteúdo e isso talvez eu não comentei no vídeo anterior, mas quero comentar agora, que isso tem sido essencial para a tomada de decisão dos possíveis clientes. Antigamente a pessoa tomava decisão com base na opinião dos amigos simplesmente. Hoje em dia também continua na opinião dos amigos, nas indicações, etc. Só que tudo isso dentro do âmbito digital. E as pessoas, elas costumam, quando vê um anúncio, vê uma empresa, vê uma logo, costumam pesquisar. Hoje em dia acontece muito esse movimento de pesquisar nas redes sociais. Quero ver o perfil aqui dessa farmácia aqui no Instagram, quero ver o perfil desse terapeuta aqui no Instagram para ver como que é. A pessoa vai lá ver o conteúdo que essa pessoa está postando, dá uma olhadinha no perfil se está bem estruturado, se faz sentido para o que ela está procurando, etc. E aí a pessoa toma a decisão se vai seguir, se vai consumir o conteúdo e se vai comprar ou contratar o serviço desse profissional. Tem acontecido muito isso. E o grande desafio sobre a criação de conteúdo é, puxa, Sheverson, eu sei que preciso produzir, mas eu não tenho ideias, eu não sei o que produzir, que tipos de conteúdo eu deveria produzir que vão atrair o cliente certo. Porque eu quero abrir um parênteses aqui já, que quando eu falo de produção de conteúdo, eu não estou falando sobre viralização, sobre um post que vai ter milhões de views e você vai ficar famoso e você vai ser convidado para dar entrevistas e podcasts, etc. Se acontecer, maravilha, aproveita, surfa essa onda e fecha mais clientes, mas normalmente não é a regra. Os seus posts, eles não vão viralizar. Se viralizar, beleza, maravilha. E tomara que viralize com o público certo, porque tem isso também, às vezes viraliza com o público completamente errado, com uma piada, uma postagem de brincadeira que você fez e aquilo viralizou e teve milhões de acessos e o seu perfil, o seu público é, por exemplo, de atender terapia, dentista, mecânica, e o seu público que está chegando não é um interessado em mecânica, não é um interessado em terapia, não é interessado em arrumar os dentes, é outra coisa por causa da piada que você fez, e esse público é inútil para você, só vai fazer volume, só vai te dar trabalho e não vai comprar de você. Então cuidado com essa questão de viralizar. Mas voltando ao assunto da questão do conteúdo, sobre ideias de conteúdo, então o que eu sempre falo é que você precisa ser criativo para produzir conteúdo que atraia o público certo, que atraia o público qualificado, que é aquele público que vai gostar do seu conteúdo, que vai interagir de alguma maneira com o seu conteúdo, nem sempre. Muitos clientes não interagem com o conteúdo, mas principalmente que esse público, depois que consumir o seu conteúdo, ache um caminho para entrar em contato com você. Te chame no privado do Instagram, do TikTok, do seu e-mail ou no seu WhatsApp, que essa pessoa entre em contato com você e feche com você. Afinal de contas, esse é o objetivo, criar conteúdo para atrair clientes. É sobre isso que eu falo. E para esse tipo de conteúdo, muitas pessoas travam na hora de ser criativos, de que tipo de conteúdo, como que eu vou saber que conteúdos que seriam interessantes. Na minha opinião, você deveria focar sempre o seu conteúdo em dores, medos, desejos e objeções do seu possível cliente. Quais são as dores, os problemas que esse possível cliente tem que você conseguiria resolver? Quais são os medos que ele tem que o seu serviço, o seu produto pode ajudar ele a vencer? Quais são os desejos, os sonhos, os objetivos que ele tem que o seu produto ou serviço pode ajudar o seu cliente a conseguir realizar? E que objeções que esse possível cliente tem que até agora fizeram com que ele não comprasse o seu produto ou não contratasse o seu serviço? Quais são as negativas que ele tem para isso acontecer? Quando você mapeia isso, e aí você pega um papel e uma caneta e mapeia isso, você para e pensa quais são as dores, quais são os desejos, etc. E lista pelo menos 10 de cada um. Se você listou pelo menos 10 de cada um, significa que você já tem 40 temas para produzir conteúdo esse que vai chamar a atenção, vai se conectar com o seu público inevitavelmente, porque se você acertou, se você de fato conhece o seu público, você de fato conhece o que você está fazendo, obviamente esse conteúdo vai conectar. Então você já tem 40 ideias.
40 temas, 40 linhas de raciocínio, 40 caminhos que você pode seguir. Cada um desses caminhos, desses temas, já pode virar um conteúdo, pode virar um vídeo aqui do YouTube, pode virar um Reels, pode virar um TikTok, pode virar um carrossel no Instagram, pode virar uma postagem, pode virar uma sequência de story. Pode ser uma dessas coisas ou pode ser todas elas com apenas um tema. Primeiro, a gente já resolveu essa questão. Segundo, você pode pensar, ok, estou com 40 temas na minha frente, mas que tipo de conteúdo que eu crio, quais os formatos, quais os assuntos que eu abordo dentro de cada tema. Aí você precisa de repertório. Inevitavelmente, aí não tem como fugir. Você vai precisar ter algum repertório. E esse repertório intelectual sobre esse assunto, você só tem se você conhece bem o seu serviço, se você conhece bem o seu trabalho, o seu produto, se você conhece bem o seu público, se você tem um background, um repertório anterior intelectual também ajuda bastante, como por exemplo leitura. Se você tem o costume de ler livros, você já está um passo à frente da maioria dos brasileiros que não costumam ler livros. Quanto mais você lê, mais bagagem você vai criando, você vai guardando, e mesmo que não seja um livro específico sobre aquele assunto, o seu cérebro vai se acostumando, vai aprendendo a aprender. E aí você vai perceber que, desculpe, que em algum momento, ou quando você precisar de algumas informações, elas vão estar lá. Elas vão estar lá no seu subconsciente porque você guardou algum tempo atrás consumindo conteúdo de qualidade. E aí, conteúdo de qualidade, na questão de livros, podem ser livros técnicos, que isso vai trazer uma quantidade de informação mais específica. Livros de desenvolvimento pessoal também vão te ajudar bastante com isso. E literatura, ler livros que contem histórias, romances, etc. Tudo isso ajuda também, ajuda no desenvolvimento do seu cérebro, na capacidade que você vai desenvolver de criar conexões neurais ali, de pensamento rápido, de tomada de decisão, e também ajuda na comunicação, na criação de histórias, de narrativas especialmente, porque nas redes sociais você precisa aprender a contar histórias. Você vai contar a sua história de superação, você vai contar a história de um cliente, você vai contar um acontecimento que teve na semana passada, você vai comentar acontecimentos do Brasil, da sua cidade, etc. E tudo isso são narrativas. E se você não está acostumado a consumir narrativas, vai ser difícil você produzir uma narrativa. Então o repertório de leitura é essencial. Outra coisa é o repertório de consumir conteúdos que hoje estão muito difundidos, que são filmes e séries, especialmente séries. Você pode muito bem assistir tudo isso com um olhar crítico. Tudo que você vê analisando como aquilo foi montado, qual o sentido que aquilo tem, e você consegue inclusive produzir conteúdos tanto sobre os livros quanto sobre filmes e séries. Você pega um filme que você gostou muito, um livro que você gostou muito e faz uma resenha sobre aquilo, faz um comentário sobre aquele capítulo, sobre aquela frase, ou sobre o livro todo, ou sobre aquela frase da série, ou sobre o capítulo todo, ou sobre a série toda. Sempre você vai ter conteúdo e esse conteúdo, essa é o pulo do gato. Esses conteúdos, esse repertório que você vai criando, você conecta com aquelas dores, desejos, medos e objeções do seu possível cliente. Aquilo é a base, é em cima daquilo que você constrói com base no repertório de livros, de filmes, de séries, de notícias, de acontecimentos que você consome e que você vai percebendo que você consegue conectar com as dores, desejos, medos e objeções dos seus clientes. Depois de tudo isso, você fez tudo isso e esgotou ou não conseguiu fazer, tem a saída que eu não gosto de indicar, mas hoje em dia não tem como fugir, que é a criação de conteúdo, o pedido de ideias para um robô, para uma inteligência artificial. E aí você vai no GPT, você vai no Gemini, você vai no Claude, ou qualquer outro, você vai
descrever o seu público, você vai descrever o que você quer vender, e você vai pedir ideias para ele das dores, desejos, etc. Ideias de conteúdo, temas de conteúdo. Com base nessas ideias, aí você pega essa lista e você cria conteúdo. Nisso eu até apoio, eu gosto bastante, eu inclusive uso as inteligências artificiais muitas vezes para isso, para geração de ideias. O que eu não gosto e o que eu não indico é que você produza conteúdos nas inteligências artificiais, que você peça para o robô fazer a sua copy, fazer o seu texto, fazer a sua imagem, por exemplo. Isso eu não gosto. Não fica bom, fica com aparência robótica, não fica com uma aparência humana, não se conecta tanto com o seu público, isso eu não indico. Então eu indico que você pegue ideias e você põe ali o seu jeito de produzir conteúdo. Então essa é a minha sugestão para você que precisa ter ideias de conteúdos. Primeiro você precisa ter repertório, livros, filmes e séries, e notícias, etc. Você precisa ficar sempre atento e tentando entender as coisas que estão acontecendo, não simplesmente deixar levar, olhar com um olhar mais crítico tudo que está ao seu redor. As suas histórias, as histórias de clientes, etc. Você também pode pensar e questionar, analisar. Outra coisa que pode fazer também que te dá ideias é analisar o perfil de concorrentes. Ver que comentários que seus possíveis clientes estão fazendo lá nas postagens desse concorrente. Não só as postagens do concorrente em si, que pode ser que ele já tenha acertado a mão no conteúdo e aí você vai lá e faz alguma coisa parecida ou melhor, mas também pode ser você analisando qual é a reação das pessoas àquele conteúdo, ou seja, os comentários que as pessoas estão tendo, e aí você começa a perceber lacunas de conteúdo que você pode suprir, desejos, perguntas, dores, reclamações desse público, você vai lá e você consegue suprir isso com o seu conteúdo. Você fez tudo isso, você vai produzir um conteúdo interessante. Produzir um conteúdo interessante, você vai atrair um público qualificado. Atrair um público qualificado, se você acertar a mão na oferta, você vai vender. Está fazendo sentido isso para você? Eu espero que sim. Se está fazendo sentido, já deixa aqui o seu gostei, clica aqui no gostei. Se você percebeu que você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, essa é a hora de você se inscrever. E outra coisa que eu quero falar com você é que de tudo isso, se você precisa de ajuda para criar conteúdo, se você não tem tempo, não tem ideia, não tem criatividade, mas já percebeu que precisa com que as suas redes sociais, o seu Instagram principalmente, produzam conteúdo persuasivo e atraente para atrair o público certo, não simplesmente para viralizar, mas não tem tempo, não tem vontade, não tem conhecimento, não sabe como fazer e precisa de ajuda profissional para isso, eu posso te ajudar com um serviço de social media, de planejamento, de estruturação, de estratégia de presença digital. Hoje um dos meus serviços é ser um estrategista de presença digital. Posso te ajudar bastante com isso. Tem alguns pacotes de serviços que eu posso te ajudar para você saber, para a gente conversar. Aqui embaixo na descrição vai ter ou o meu Instagram ou o meu WhatsApp. Me chama lá, vamos conversar, vamos achar o melhor caminho para ajudar o seu negócio a atrair um público qualificado. Feito isso, dito isso, esse é o meu assunto com você hoje. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou de alguma maneira, já clica aí no gostei. E se quando você estava assistindo esse vídeo, você lembrou daquele amigo empreendedor, daquela amiga empreendedora, e você acha que esse vídeo vai ser útil para ela, para ele, pega o link desse vídeo e compartilha lá com essa pessoa, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, ok? Grande abraço, até o próximo.